Esses dias eu fui assistir Quarteto Fantástico com os meus amigos. E eu percebi que dava para encontrar uma mensagem nesse filme muito interessante. Me acompanhe. Bom, esse é um novo quadro do canal Deixa Queimar. O quadro se chama Encontrando Deus em... E justamente esse é o nome do vídeo, Encontrando Deus em Quarteto Fantástico. Eu assisti esse filme com os meus amigos e a gente começou a comentar e debater a respeito disso. E a gente sempre comentava quando víamos filmes juntos, falando: nossa, eu vou gravar um vídeo a respeito desse filme, porque tem uma mensagem muito boa, muito absurda. E finalmente a gente tomou essa atitude e eu me responsabilizei para falar um pouco de Quarteto Fantástico. Já alertando, esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler do filme, mas com certeza não vai afetar a sua experiência, é um ótimo filme. Mas eu quero que vocês vejam um pouco com os olhos de um filho de Deus, de um descendente de Jesus Cristo. Quarteto Fantástico, filme lançado, já foi lançado 3 vezes. O mais famoso foi em 2005, mas eu vou comentar sobre 2025, 20 anos depois do filme mais famoso. Estrelando Pedro Pascal. Enfim, a premissa do filme é a seguinte: há quatro astronautas super renomados, inteligentes, que eles vão explorar o universo afora, mas eles se deparam dentro de sua nave com uma tempestade cósmica acontecendo. Afetados por essa tempestade, na volta para casa, eles descobrem habilidades e poderes novos. O poder de se esticar, o poder de literalmente se transformar numa chama, um fogo, o poder de ser permanentemente uma coisa, de pedra, super forte e quase indestrutível, e também o poder de se tornar invisível, também criando barreiras invisíveis. Bom, acontece que no filme já passou isso já aconteceu, isso não é mostrado no filme, a origem deles, mas já é mostrado o Quarteto Fantástico já formado, já como heróis, como se eles fossem vingadores daquele mundo da Marvel, que trabalha bastante com o universo. Mas uma coisa acontece: Reed Richards e a sua esposa engravidam. Eles estavam já buscando há muito tempo ter filhos, e Reed, como um homem gênio, até mesmo com suspeita de alguns problemas características psicológicas, ele, como o autismo, até mesmo a psicopatia, uma coisa que foi bem comentada entre os estudiosos do mundo pop, ele começa a estudar o filho dentro da barriga da mãe para ver se o filho tem algum poder, para ver se o filho tem alguma característica diferente, e ele não identifica nada. Porém, surge uma nova ameaça do filme: Galactus, o Devorador de Mundos, conhecido como assim. Ele é um gigante, um ser celestial, que passa por uma fome insaciável. E para matar essa fome, ele literalmente se alimenta de mundos. Com a ajuda da surfista prateada, que eu achei muito interessante ela ter sido adaptada como uma mulher, foi bem interessante. Com a ajuda dela, ela vai, como um arauto, ela invade esses mundos, avisa que esse mundo irá ser alimento de Galactus para as pessoas se prepararem, se despedirem de seus familiares, falar que ama, porque o mundo será destruído. E ela é apresentada dessa forma ao planeta Terra do Quarteto Fantástico. Ela chega até os guardiões daquele mundo, onde não há Vingadores, não há X-Men, apenas o Quarteto Fantástico. Ela chega lá e fala: olha, Galactus, o Devorador de Mundos, escolheu vocês para devorar. Então já se despeçam e é isso, e ela vai embora. Como o Quarteto Fantástico, né, como é um filme, eles procuram incessantemente a localização de Galactus para evitar que ele devore o planeta Terra. Até porque Reed Richards e a sua esposa, a Mulher Invisível, estão para ter um filho. Como é que isso vai acontecer? O mundo deles, a vida deles, a família deles está sendo construída para o mundo acabar. Eles não aceitam isso. Então, eles estudam, começam a perceber as coisas e eles conseguem localizar onde o Galactus está. Chegando lá, eles localizam o Galactus, começam a conversar com ele. Então ele diz o seguinte: olha, o bebê que está dentro de você, ele é poderoso e ele é capaz de tomar o meu lugar para ter essa fome. É como se Galactus não quisesse mais ter essa fome incessante e quer passar para outro. E o filho do Homem Elástico e da Mulher Invisível tem esse poder. Tem um poder suficiente para tomar o lugar de Galactus e libertá-lo dessa maldição. Mas obviamente eles não aceitam, porque para isso eles teriam que entregar o bebê para Galactus. Eles não querem isso de forma nenhuma. Eles não querem sacrificar o filho deles para isso, de forma nenhuma. Para alguns entendedores já sabem onde eu quero chegar, mas continuando. Bom,
Na volta, a mulher invisível ela entra em trabalho de parto e o bebê nasce lá mesmo. Eles voltam para a Terra já com o bebê no colo. Franklin, se eu não me engano, sim, o nome dele é Franklin. Com o Franklin no colo, então o planeta Terra faz a mesma pergunta. Eles se unem para fazer a mesma pergunta. E aí? Derrotaram o Galactus? Conseguiram. E Reed Richards responde. Uma coletiva de imprensa compartilhada mundo afora para o mundo todo ver ao mesmo tempo. Ele diz: não conseguimos. Então, um ousado repórter, um ousado jornalista pergunta: mas por quê? Por que vocês não mataram Galactus? O que aconteceu? Como vocês não impediram? Tinha como fazer isso? E ele responde: sim, tinha como. Aí ele: ué, mas você não fez? Por que você não fez? E ele responde: porque em troca de salvar o mundo, eu teria que entregar o meu filho, o meu único filho. E é aí que começamos o nosso vídeo, o nosso quadro, Encontrando Deus, um Quarteto Fantástico. Sabe quem que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Como diz em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, talvez o versículo mais famoso da Bíblia. Sabe quem fez isso? Deus. Mas quando eu estava vendo aquele filme, eu entendi isso na hora, nós percebemos isso. Eu olhei pro Pete, eu olhei pro Borde, nós nos olhamos e pensamos: uau, cara, tá escancarado o evangelho, tá escancarado, mesmo não sendo a intenção deles, tava escancarado. E o grande ponto é esse. Foi uma coisa justificável. O mundo, dentro daquele filme, o mundo inteiro julgou o Quarteto Fantástico. Você nos condenou. Vocês condenaram a gente. Vocês não tinham direito de escolher nos condenar dessa forma. Vocês não tinham esse direito. Eles já agem dessa forma. Não vou contar o resto do filme pra vocês, porque eu quero que vocês assistam e percebam e sintam o que nós sentimos assistindo esse filme. Mas uma coisa é fato. Deus tinha o direito de não fazer isso. Era completamente justificável não fazer isso. Era completamente justificável. Mas mesmo assim, Ele entrega o seu único filho para que nós possamos viver. Mas em consequência disso, nós, você que está vendo esse vídeo, os membros do Deixa Queimar, todo mundo que crê que Jesus morreu e ressuscitou por nós, agora nós também somos filhos de Deus. Agora Jesus Cristo não é mais unigênito, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de muitos filhos de Deus. Essa é a grande verdade. Deus tinha todos os motivos para não entregar o seu filho, mas entregou o seu filho. E digo mais, seu filho ressuscitou. No final, quem venceu? E ó, eu falei que ia ter spoiler do filme. No final do filme, o Quarteto Fantástico não entregou o seu filho e o mundo foi salvo. A grande questão é que Deus entregou o seu filho ressuscitou. Todos agora creem no seu filho, todos agora têm acesso ao Pai, todos agora têm acesso à salvação, percebem que podem depositar todas as suas forças, todas as suas angústias, tristezas, vitórias, alegria, felicidade no Pai, por causa da entrega do seu único filho, até então, o seu único filho. É assim que eu encontrei Deus no Quarteto Fantástico. Comente aqui, algum filme, comente aí alguma sugestão de filme, comente se você encontrou Deus em algum filme secular. Queremos interagir com vocês, deem like no vídeo. E é isso, gente. Juntos, nós podemos pregar o evangelho a toda criatura e cumprir essa ordenança de Jesus Cristo. Tamo junto, gente. Até mais.